Boa tarde, Valmir Amaral. Boa tarde, ouvintes da Rádio Terra M. Chegamos ao final de mais uma semana, né, Valmir? Sexta-feira, dia 27 de janeiro de 2012. Ontem é aniversário da cidade de Santos, 466 anos. E na quarta-feira também é aniversário de São Paulo, né? Completando mais um ano de vida. E hoje eu subi a serra, Valmir, para conversar com o senhor Paulo da Colina. Ele que é diretor superintendente do Instituto Nacional do Plástico. Nós vamos abordar aqui alguns assuntos importantes e relevantes com relação a sacolinhas plásticas, né, Valmir? Eu tenho certeza que você já deve ter passado por isso. Foi ao supermercado e na hora de acondicionar as suas compras, cadê a sacolinha? Ou melhor, a sacolinha até existe, né, Valmir? Mas agora tem que pagar por elas. Apesar que nós já pagávamos antes, viu, Valmir? Isso já estava embutido aí nos preços das mercadorias. Mas agora você realmente paga cerca de 19 centavos por cada sacolinha. E o senhor Paulo vai poder explicar melhor aí essa polêmica em todo o estado de São Paulo. Senhor Paulo, boa tarde, obrigado por atender a equipe da Rádio Terra. Boa tarde, Milton. Senhor Paulo, sacolinhas sumiu das prateleiras, ou melhor, elas estão agora nas prateleiras? Não, nos caixas do supermercado, ou melhor, elas estão e agora tem que pagar. Eu falei alguma besteira ou antes nós pagávamos enquanto consumidor de alguma forma essas sacolinhas? Eu vou dividir a minha resposta em dois, três pedaços para ficar um pouquinho mais leve. As sacolas não sumiram. Há uma pressão muito grande no estado de São Paulo, feita através da APA, Associação Paulista de Supermercados, com o apoio do governo do estado, para que elas sejam trocadas por outros tipos de embalagem. Mas isso é São Paulo e, eventualmente, uma cidade muito importante, que é Belo Horizonte, que tem uma lei que obriga, inclusive, a substituição. Porém, o resto do país, eles não estão entrando nessa histeria de substituir as sacolinhas, por um motivo muito simples. As sacolinhas de supermercado, já está cientificamente comprovado, ela é a que menos impacto traz ao meio ambiente, considerando todos os outros tipos de embalagem que o supermercado oferece. Então, o que a gente acha surpreendente nesse acordo entre a APAS e o governo do Estado é que o meio ambiente é o meio ambiente, os consumidores são os pagadores da história, porque o meio ambiente é prejudicado, uma vez que as sacolas que vão ser utilizadas são aquelas mais impactantes, e, por outro lado, o consumidor que vai ter que pôr as mãos no bolso e pagar por essas sacolas. Agora, senhor Paulo, a grande discussão e a alegação é que as sacolinhas estavam afetando o meio ambiente, inclusive algumas fotos de tartaruga, de tubarão, com um monte de sacola plástica na barriga, enfim. E aí eu lhe pergunto, o material que é feito em saco de lixo é o mesmo que é feita as sacolinhas? Sem dúvida, é o material mesmo, é o polietileno, é o mesmo material. Mas voltamos àquelas fotografias terríveis que nós também não gostamos de ver, nós da indústria, uma tartaruga que foi prejudicada por uma sacola, ou um tubarão que morreu por causa de uma sacola. São fotografias que realmente nos chamam a atenção, que não deve haver desperdício das sacolas, que não deve haver uma disposição incorreta dessas sacolas, ou seja, a indústria está muito consciente de que ela é responsável por mudar esse estado de coisa. Tanto é que há 4 anos atrás nós lançamos um programa de qualidade e consumo responsável de sacolas plásticas, que até hoje, 4 anos depois, reduziu em 5 bilhões o número de sacolas utilizadas pelos supermercados e mais. Nós tivemos a chance de treinar 6 mil pessoas de frente de caixa, como utilizar corretamente uma sacola, e criarmos uma escola de consumo responsável online que vai permitir a gente atingir o nosso país inteiro com informações de como proceder, de como tratar tudo que for resíduo sem consumo excessivo e dando a disposição correta para os meios. Agora, senhor Paulo, é claro que ainda é muito cedo para nós fazermos uma análise geral do que está acontecendo e nem é possível planejar o que vai acontecer com não é uma lei, né, essa articulação entre a APAS e o governo do Estado para banir as sacolinhas dos supermercados. Mas o que nós já estamos visualizando desde a última quarta-feira é que alguns supermercados, principalmente supermercados de bairros
eles estão empurrando as caixas de papelão para o consumidor acondicionar os alimentos ou as mercadorias que vão comprar. Quando eu falo alimentos, por que eu falo isso? A grande preocupação é que a dona de casa que vai ao supermercado comprar lá 1 quilo de carne, uma bisteca, uma salsicha, um pão, enfim, e acondiciona estas mercadorias que são perecíveis numa caixa de papelão, aonde ela percorreu vários quilômetros, caminhão, às vezes muitas dessas caixas foram acondicionados sabão em pó, removedor, detergente, e aí vai criar aquele conflito do produto perecível com esses produtos. Isto é um problema de saúde pública. Será que eles estão preocupados com isso? Eu acredito que não, e vou dizer por quê. Porque é uma das alternativas mais empurradas pelos fomentadores desse acordo. Então, eles insistem que essa sacola é a melhor forma de dar uma embalagem para o transporte dos seus produtos para casa. Mas você tem razão. A partir do momento que você começa a pôr seus produtos perecíveis em contato com produtos de limpeza, pode haver contaminação. Mas não é o pior. O pior é que depois de toda essa odisseia que esta embalagem teve de passear de uma fábrica para outra, de um depósito até a loja do supermercado, nós já tivemos experiência em estudos científicos, encontramos bactérias extremamente nocivas no meio dessas caixas. Então, a possibilidade de contaminação dos alimentos é muito grande. E diria mais ainda, o consumidor está sendo usado pelo supermercadista no sentido de ele se obrigar a dar uma correta disposição dessa caixa. A responsabilidade para a disposição da caixa de papelão é do supermercado e não do consumidor. Mas com a benevolência, entre aspas, dessas pessoas em dar gratuitamente essas caixas, não tem nada de dado. Eles estão transferindo, sim, a sua responsabilidade. Muito bem, Romero. Hoje eu converso com o senhor Paulo da Colina, ele que é diretor superintendente do Instituto Nacional do Plástico, aqui em São Paulo, que fica na Avenida Chedi Jafé. Senhor Paulo, uma outra pergunta que eu quero fazer ao senhor também, porque nós, posso dizer aí, uns 10 anos atrás, já não se visualizava mais os empacotadores dos supermercados. Foi banido, né? O consumidor ele tinha que pôr as suas compras ali na esteira, pagar, empacotar, acondicionar, fazer tudo. Já acabou. Eu falo isso porque é uma profissão que nós não visualizamos mais, como eu disse. E aí fica a pergunta, aonde foram esses empacotadores? Há cerca de 10 anos atrás, nós não tínhamos, apesar que nós temos ainda que aperfeiçoar muito, escolas de capacitação, para essas pessoas poder procurar uma outra atividade, um outro ramo de trabalho. E aí, por que eu estou falando isso? Houve-se uma preocupação, dentro até da sua associação, com os nossos amigos que trabalham nas indústrias de sacolas plásticas, porque a produção vai reduzir, com certeza o desemprego vai chegar, e essas famílias, como vão ser sustentáveis? Como que vão poder levar o pão, o leite, pagar o aluguel, pagar a água, pagar a luz no final do mês? Essa preocupação, ela nos norteia há muito tempo. As entidades ligadas aos produtores de sacola plástica efetivamente estudam profundamente a questão, mas nós insistimos que nós devemos manter a nossa sacola no mercado e vamos brigar para mantê-la, da mesma forma que como vamos brigar para manter os empregos dos nossos funcionários. E uma última pergunta, o material que é feito a sacola plástica e o saco de lixo, é o mesmo material? É o mesmo material, os dois são polietilenos. Então, fica 6 por meia dúzia? É a troca que você falou, é 6 por meia dúzia. Só que com uma diferença. A sacolinha chega pretensamente de graça na mão do seu consumidor, enquanto que o saco de lixo ele tem que tirar o dinheiro do seu bolso para pagar o saco de lixo. Seu Paulo, muito obrigado por atender a equipe da Rádio Terra, e eu quero desde já pedir ao senhor que a gente tenha mais contato e que eu venha entrevistar aí daqui uns 15 dias, 20 dias, para que a gente possa passar aos nossos ouvintes como que anda esse imbróglio todo, porque eu acho que isso é um verdadeiro imbróglio, algo que eu penso que seria desnecessário, né? E que o lobby foi muito forte
dos supermercadistas com o governo do estado para banir as sacolinhas. Milton, estou à sua disposição. O dia e a hora que você precisar conversarmos, eu estou à sua disposição para dar todos os esclarecimentos que nós tivermos a respeito. Sr. Paulo, e conte sempre com a Rádio Terra para que a gente possa passar essas informações, porque os nossos ouvintes, claro, eles querem saber como proceder, e nada melhor do que o senhor, representando o Instituto Nacional do Plástico, para poder orientar os nossos ouvintes. Perfeitamente, mas uma orientação daria hoje, já. Senhores consumidores, exijam o seu direito. Peçam ao supermercado que ele entregue a sacolinha gratuitamente. Viu, Valmir? Já avisa aí a sua esposa, quando for ao supermercado, exigir lá a sacolinha. Bom, Valmir, eu vou ficando por aqui, vou descer a serra agora, daqui a pouquinho estou chegando em Santos. Um ótimo final de semana a todos, para você também, Valmir, a toda a equipe da Rádio Terra, e eu volto na próxima segunda-feira com mais um entrevistado aqui dentro do Terra Notícias. Um abraço, Valmir. Milton Gonçalves para o Terra Notícias.